Glória a Jesus. Vamos se colocar em pé, igreja, para receber a parte do Senhor, a parte do alimento, a parte do sustento, a palavra de Deus. Vamos orar pelo servo do Deus vivo. Direcione as mãos para cá. Soberano, eterno Deus, Pai. Colocamos o presbítero Everton em tuas mãos, Senhor. Pedimos a tua graça, o manifesto do teu poder sobre a vida dele. Senhor, bem sabemos que o Senhor já separou o teu filho, preparou para estar aqui essa noite. Nos prepare para receber essa palavra e para vivê-la. Nos dá a graça, Senhor, para dar entendimento sobre aquilo que vai ser apregoado na noite de hoje. Derrama sobre o teu filho, Senhor, a graça, o manifesto das tuas mãos, o poder, a glória, para que a igreja possa sentir, Senhor, e viver aquilo que o seu filho vai trazer até nesta noite sobre as nossas vidas. Nós colocamos o teu filho sobre as tuas mãos. Fala através dele, Senhor, usa como boca de Deus nessa noite sobre as nossas vidas. Nós precisamos te ouvir, Senhor. Precisamos ouvir a sua voz, a tua palavra, o teu sustento. Seja conosco, no nome de Jesus. Amém. Aplauda, recebe o servo do Senhor com as palmas para Jesus. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Confesso que não é fácil você vir aqui ministrar sobre o peso da chamada depois que esse monte de mulher passou por aqui, né? Ficou estreito. E aí eu buscando de Deus, eu falei, Senhor, o que eu vou falar agora? Depois desse monte de mulher. E aí o Senhor me lembrou de algo que toda vez que Ele quer me lembrar da chamada que Ele tem na minha vida, Ele me leva a passagem desse homem, ao qual ele teve uma chamada e ele não se importou com as afrontas, ele não se importou com os inimigos, ele simplesmente manteve o seu coração de servo e lhe fez aquilo que lhe foi ordenado. Abram então a sua Bíblia comigo em Neemias, no capítulo 4. Neemias, capítulo 4. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. Neemias, capítulo 4. Vamos ler do versículo 1 até o 9, que diz assim: E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Quem faz estes fracos judeus? Permite-se-lhes isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montes do pó as pedras que foram queimadas? E estavam com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifique, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve o nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faz com que sejam um despojo, numa terra de cativeiro. E não cobras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias, e os arábios, e os amonitas, e os adoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo, e ligaram-se entre si todos, para virem atacar Jerusalém, e para o desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e o pusemos numa guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles.
Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Podem se assentar. Eu acredito que todos nós que estamos aqui hoje somos ouvintes e somos praticantes da palavra de Deus. Já ouvimos falar da história muitas vezes desse homem, que ainda no capítulo 1 de Neemias, o mesmo está exercendo o seu ofício de copeiro do rei. Ele ama o que faz, e o que faz, ele faz com gosto, ele faz com alegria. E era de costume, todas as vezes que ele se apresentasse diante do rei, ele se apresentasse com o seu semblante belo, o seu semblante formoso, feliz, alegre, contente, porque ele ama o que faz, e o que faz, ele faz com gosto. E o texto vai revelar para nós que o mensageiro chega até o palácio. O mensageiro chega até o palácio, notificando o estado de Jerusalém, o que havia acontecido com Jerusalém. Nabucodonosor destrói toda a cidade, destrói todas as portas, queima os portais, acaba com a cidade e deixa a cidade totalmente em ruínas. Então ele leva uma parte consigo e a outra parte fica na cidade. A parte que fica, ela fica em completa ruína, fica em completa destruição, em completo desprezo, em completa miséria. Os estudos vão afirmar para nós que a cidade de Jerusalém, ela tinha um significado muito importante para Neemias. Ela tinha um valor muito importante para ele, porque era a cidade natal de seus pais. Era a cidade ao qual seus pais ali haviam nascido, haviam vivido por muito tempo. Então Neemias, quando ouve a notícia que não era boa, a notícia que era ruim, ele vai se assentar, ele vai chorar, ele vai lamentar por alguns dias. Mas ele também, a palavra vai dizer, que ele vai orar, ele vai jejuar, e ele vai falar com Deus. Quando ele ouve a notícia que não era boa, porque a notícia que vem para mexer com a sua estrutura. A notícia que vem para abalar o seu psicológico. A notícia que vem para o impedir de servir. Vem para o impedir de continuar avançando naquilo que era o seu ofício. A notícia que veio para paralisar Neemias. Então ele se assenta, ele chora, ele lamenta, mas ele jejua e ele vai falar com Deus. Observe que o que vem para tentar intimidá-lo. O que vem para tentar fazer com que ele pare de orar. Vem para tentar fazer com que ele pare de servir. Vem para tentar fazer com que ele pare aquilo que está posto em seu coração. Mas o texto também vai revelar para nós que o que vem para atrapalhar e não consegue atrapalhar Neemias. O que vem para atrapalhar faz a intimidade dele crescer ainda mais. Mais um pouco, e mais um pouco, e mais um pouco. O que veio para causar tribulação mental na vida dele, faz ele chegar ainda mais perto de Deus. Faz ele se aproximar ainda mais perto de Deus. A notícia que veio para fazer com que a sua intimidade só aumentasse cada vez mais. Porque quando ele ouve a notícia, ele jejua e ele ora. O texto diz que a notícia não era boa. Ele lamenta, ele jejua, ele ora, ele chora. Mas Neemias também entende que reclamar da situação o tempo todo não vai mudar a situação. Reclamar da situação não vai trazer a solução para o problema que ele estava enfrentando.
para aquilo que ele estava vivendo. Reclamar o tempo todo não traz a solução do problema. E eu aprendo uma coisa, que decisão é escolha. Ele se decidiu se levantar em meio ao caos. Ele decidiu se levantar em meio à notícia que não era boa, em meio aos problemas, em meio à dificuldade. Ele não desistiu, ele não parou, mas ele se levantou. E qual é a sua decisão? Deus está querendo dizer para alguém aqui, você já chorou, você já reclamou, você já murmurou, você já lamentou. Agora está na hora de você levantar e tomar a sua decisão. Agora está na hora de você levantar e se decidir. Você vai decidir parar? Você vai decidir entregar os pontos? Você vai decidir reagir? Ou você vai decidir se levantar? Vai resolver se levantar e lutar mais uma vez, ou vai continuar prostrado diante da situação, diante da dificuldade, diante da afronta? Qual é a sua decisão? Você vai se decidir parar agora? Vai se decidir entregar os pontos agora? O texto vai dizer que ele decidiu reagir. Por quê? Ele senta, ele chora, ele lamenta, mas ele levanta e age. Porque a gente sabe que oração é ação. Tem muita gente que ora, mas não age. Tem muita gente que age sem orar. Se você não fizer os dois juntos, não adianta. Os dois têm que andar junto. Você tem que orar e agir. Agir e orar. O texto também vai revelar para a gente que quando ele torna a servir ao rei, ele volta à presença do rei, o rei percebe que o seu semblante já não é mais o mesmo. Que o seu semblante já está abatido, que o seu semblante já está para baixo. Mas mesmo assim, ele continua servindo. E quando ele vai servir ao rei, o rei pergunta para ele, o que lhe aconteceu? Que o seu semblante já não é mais o mesmo? O que aconteceu? Que você já não está mais tão belo, tão alegre como você estava antes? Então Neemias vai fazer aquela rápida oração e vai detalhar ao rei aquilo que lhe aconteceu, aquilo que aconteceu na cidade dos seus pais, a cidade natal dos seus pais que foram assolada, que foi destruída, os muros foram derrubados, as portas queimadas. A cidade estava em completo desprezo, em completa miséria. Só que o rei confia tanto naquele seu servo, que o rei vai lhe entregar cartas na sua mão, lhe autorizando a passar pelas cidades e chegar até Jerusalém. E ali com aquela autorização na mão, ele pode ir e vir aonde ele quiser. Ninguém pode impedi-lo. E o texto então continua a sua narrativa da saída do palácio até a cidade de Jerusalém. Só que ele não vai sozinho, ele vai com uma comitiva de homens. Ele leva consigo alguns homens fortes para lhe ajudar. Então, chegando na cidade de Jerusalém, ele vai observar tudo aquilo que precisa ser feito, aonde precisa ser reparado, aonde precisa ser consertado. Ele vai observar aonde precisa de reparo, aonde precisa de conserto. E o que intriga no texto é que ele vai consertar aquilo que ele não quebrou. Ele vai edificar aquilo que ele não assolou.
ele vai trabalhar 52 dias por uma terra, por um lugar, que ele não terá benefício próprio nenhum. Que após ele terminar aquilo que ele foi fazer, ele vai voltar para o palácio e fazer o seu papel de copeiro do rei. Mas só que o texto nos diz que ele tem um coração de servo. Ele tem um coração voluntário. Ele tem um coração de servo, e mesmo que ainda ele não tenha benefício próprio, ele vai trabalhar ao favor daquela cidade. Independente do que ele vai receber em troca, ele vai fazer com amor. Ele vai fazer com dedicação. Depois de observar o que precisa ser feito, o que precisa ser reparado, o que precisa de conserto, ele vai dar início à obra do muro, junto com aqueles homens que estavam com ele. Então, quando eles dão início àquela obra do muro, o texto vai fazer a narrativa rapidamente, dizendo que o muro saiu do chão ao meio com velocidade. Porque o coração do povo tinha ânimo para trabalhar. A obra sai do chão ao meio rápido, porque o coração do povo tinha ânimo para trabalhar. Só que quando eles estão trabalhando, a obra sai do chão ao meio rápido, aparecem os inimigos. Lembra que eu disse que a cidade ficou destruída, Nabucodonosor levou uma parte, a outra parte ficou com ele? Então a cidade não estava vazia. A cidade tinha pessoas. Só que a parte que fica, ela não consegue dar sequência. A parte que fica, ela não consegue seguir com a obra. A parte que fica, ela não consegue restaurar os muros da cidade. Tinha gente no lugar. Tinha gente vivendo com a cidade quebrada. Tinha gente vivendo naquele lugar em ruínas, debaixo de entulhos. Tinha gente vivendo no meio dos destroços. Deus vai trazer alguém de longe para colocar dentro e fazer aquilo que quem estava dentro não estava fazendo. Deus vai trazer de longe para executar o que quem estava dentro não teve coragem de fazer. Então os inimigos aparecem. Aparece Sambalate, aparece Tobias, aparecem os arábios. Sambalate, líder de um povo. Tobias, líder de outro povo. Os arábios, líder de outro povo. Que ambos pelejavam um contra os outros por causa de posses, por causa de terras, por causa de espaços. Ninguém se dá com ninguém. Ninguém gosta de ninguém. Mas o texto vai revelar para nós que quando Deus levanta alguém debaixo de propósito, esse alguém que Deus levanta debaixo de propósito é visado e olhado pelos olhos dos inimigos. O texto vai revelar para nós que a obra sai do chão ao meio rapidamente, porque o coração do povo tinha ânimo para trabalhar. A obra sai do chão ao meio e os inimigos aparecem. Aparecem e ficam incomodados. Aparecem e ficam estarrecidos. Aparecem e ficam com indignação no seu coração. Aparecem e ficam agitados. Mas por que os inimigos ficam agitados? Por que os inimigos ficam apavorados? Por que os inimigos ficam preocupados? Os inimigos, eles aparecem para tentar atrapalhar a obra de quem levantou debaixo de propósito. O problema aqui, no texto, não é a velocidade que o muro sai do chão. O texto vai dizer que o problema não é a velocidade que o muro
sai do chão e as coisas vão acontecendo. O problema para os inimigos é que quando eles olharam, eles viram que não havia brecha no muro. A irritação dos inimigos é que não havia brecha. A irritação não era porque a obra estava crescendo, era porque não tinha brecha. O problema não é porque está evoluindo. O problema não é porque está crescendo. O problema é porque não tinha brecha. E se não tem brecha, não tem como acusar. Se não tem brecha, não tem como mentir. Se não tem brecha, não tem como caluniar. Se não tem brecha, não tem como dizer que foi, sendo que não foi. Comece a tapar as brechas da sua vida. Comece a olhar e ver aonde tem brecha e comece a tapar as brechas. Não deixe o inimigo achar espaço para lhe acusar. Não deixe o inimigo achar espaço para tentar te tirar do foco, para te tirar da presença. Mesmo que se levante à direita, mesmo que se levante à esquerda, nada conseguirá atrapalhar aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Nada consegue atrapalhar aquele que Deus levantou debaixo de propósito. Somente feche as brechas. Pode se levantar à direita, pode se levantar à esquerda, mas ninguém consegue atrapalhar aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Você pode levantar. Você pode se levantar. Decida isso hoje. Mas quando os inimigos vierem, não permita que ele ache brecha na sua vida. Enquanto Deus, o Senhor, a mão do Senhor, estiver sobre a sua vida, estiver sobre essa igreja, não tem conspiração que feche a porta da igreja, não tem conspiração que pare a sua vida, não tem conspiração que te derrube. Enquanto a mão de Deus estiver sobre a sua vida, sobre a sua casa, nada pode te parar. Enquanto a mão de Deus estiver sobre a sua vida, nada te toca, nada te toca, nada te toca, porque há uma unção de proteção sobre a sua vida, há unção de proteção sobre a sua vida. Enquanto a mão de Deus estiver estendida sobre essa igreja, ninguém consegue entulhar os poços. Não há vela acesa, não há macumbaria, não há nada que possa parar as portas da igreja. No mundo espiritual, há uma guerra sendo travada nesse momento. No mundo espiritual, há uma guerra sendo travada sobre essa casa. Mas vai destravar hoje, vai destravar, porque as mãos do Senhor estão estendidas sobre esse lugar. O guerreiro vai passar por aqui e vai destravar aquilo que está travado na minha e na sua vida e nessa igreja. Essa obra, ela tem um dono, e o dono da obra é Jesus Cristo, é o Senhor. O dono da obra é Deus, nada pode parar ela. Enquanto Deus for o dono da obra, as portas do inferno não prevalecerão. Enquanto as mãos do Senhor estiverem estendidas sobre a sua vida, nada pode te parar, meu irmão. Nada pode te impedir. Simplesmente se levante e avance. Levanta a sua mão que eu vou profetizar sobre a sua vida. Aquilo que está em Isaías 54, versículo 17. Nenhuma ferramenta preparada, não tem nada que consiga fechar as portas que estão abertas para a sua vida. Não tem nada que consiga parar as portas da igreja, porque o dono da obra, ele não dorme. O dono da obra, ele é o guarda. Labaxuri canta labaxuri alabaxerere.
Nada pode te parar. Nada pode te parar. Satanás já tinha determinado dia, hora, semana e mês para fechar as portas da igreja. Mas hoje ele foi descoberto. Hoje ele foi desmascarado. Não vai parar. Essa obra não vai parar. Não vai parar. Labassuri canta, labassuri, lababaxerere. Nada pode impedir a igreja de avançar. Nada. Eu não sei como você chegou aqui. Não sei se você chegou decidido a desistir. Não sei se você chegou decidido a entregar os pontos. Mas uma coisa é certa. Pelo poder da palavra e pelo Espírito Santo de Deus, a sua decisão muda hoje. A sua decisão muda hoje. Porque quem ia parar não vai parar mais. Quem ia parar não vai parar mais. Será que você pode levantar sua mão e glorificar o nome de Deus por um instante? Será que você pode glorificar o nome dEle? Exalte o nome dEle, porque Ele se faz presente nesse lugar. Abassuri canta, lababaxuri, alabacerere. Abra sua boca, adore ao Senhor. Porque o Senhor está te dizendo, levanta e reaja. Levanta e reaja. Levanta e continua. Levanta e vai à frente. Porque você não vai parar. O que acaba de cair agora são os planos de Satanás que havia sobre a sua vida. Tem gente que chegou aqui que está debaixo de notícia ruim. Tem gente que chegou aqui com um psicológico totalmente abalado. Toda hora é um problema diferente. Toda hora é uma dificuldade diferente. Toda hora é uma guerra nova. Toda hora é uma pancada maior que a outra. Tem gente que veio para cá nessa noite debaixo de guerra. Com guerra travada. Debaixo de opressão. Os inimigos todos à volta, só esperando você dar uma tropeçada para querer te derrubar. Mas Deus está te dizendo, aqueles que estavam esperando a sua derrota, vão ter que te ver de pé. Vai te ver de pé! Vai te ver de pé! Vai te ver de pé! Alabassuri, alababaxuri, alababaxê. Os seus inimigos que estavam te esperando a sua derrota, vão te ver se levantando e guerreando. Deus está te dizendo, eu conheço o nível da sua guerra. Eu sei aquilo que você está passando. Eu sei a luta que você está travando. Eu sei o quanto você tem aguentado calado, enquanto a sua vontade é de chorar, de falar. Mas enquanto Deus for a sua estrutura, não há nada que consiga te destabilizar. Não há nada que consiga abalar o seu emocional. Somente se Ele for a sua estrutura, você consegue vencer os inimigos. Tem gente que olha para você e diz, esse é fraco. Essa é fraca. Tem gente que olha para você e tenta determinar o tamanho da sua fé. Tenta determinar o tamanho da sua força pela aparência, por aquilo que você veste, pela cor do seu cabelo, pelo seu jeito de falar. Mas quem olha por fora, não olha o tamanho da intimidade que você tem com Deus que você serve. Não sabe o tamanho da intimidade que você carrega. Então deixa para olhar,
Deixa as pessoas olharem e dizerem que é fraco, porque é melhor ser fraco para o mundo do que ser fraco na presença de Deus. A obra sai do chão ao meio rápido, porque o coração do povo tinha ânimo para trabalhar. Mas aparece o inimigo de um lado, aparece o inimigo do outro. Aparece inimigo da esquerda, aparece inimigo da direita. Aparece conspiradores em toda a volta. Tobias, líder de um povo. Sambalate, líder de outro povo. Os arábios, outro povo. Ninguém fala com ninguém. Ninguém gosta de ninguém. Uns lutam contra os outros. Ambos guerreiam contra si. A direita não fala com a esquerda não fala com a direita. Mas para derrubar aquele que Deus levantou com um propósito, quem se fala, passa a se falar. Quem estava longe, passa a estar perto. Para derrubar aquele que Deus levanta com propósito, os inimigos todos se unem. Todos os inimigos que não se falavam, que não se gostavam, se aproximam, se unem. Mas logo vamos entender por que a Bíblia diz que a obra está crescendo. Toda vez que Deus levanta alguém debaixo do propósito, esse alguém está sujeito a passar por conspiração. Esse alguém está sujeito a passar por afrontas. Toda vez que Deus levanta alguém com propósito, esse alguém chama a atenção dos seus inimigos. Porque o inimigo está aí para isso. O inimigo ele não tem um coração bom. O inimigo ele não tem um coração voluntário. A intenção dele é simplesmente não te ver crescer. A intenção dele é simplesmente não ver crescer quem Deus levantou com propósito. É tentar parar a obra. É tentar manchar o nome. É tentar falar mal sem te conhecer. É tentar falar mal sem conhecer a sua história. Sem conhecer os seus passos. E se junta com aquele que também não conhece a sua história para tentar te queimar. Para tentar te derrubar. Não te conhece, não tem noção da sua história, mas só porque está vendo crescer aquilo que Deus colocou na sua mão, aquilo que Deus te colocou para executar, ele vai tentar passar a perna. Ele vai tentar maldizer o seu nome, vai tentar manchar o seu nome. Mas entenda uma coisa, não tem ninguém que consiga manchar o seu nome. Não tem ninguém que consiga manchar aquilo que Deus colocou na sua mão. E eu quero dizer hoje para crente que não caiu de paraquedas, para quem não começou hoje. Deus está dizendo, pode falar mal, pode criticar, pode querer minar a obra que está acontecendo, que Deus colocou nas suas mãos. Pode querer paralisar, mas vai ter que te ver crescer. Vai ter que te ver crescer. Vai ter que te ver crescer. Deixa falar mal, deixa criticar, mas vai ter que te ver crescer. Ninguém pode parar aquilo que o céu já determinou sobre a sua vida. Quem te critica não faz a metade do que você faz. Quem fala mal de você não tem a disposição que você tem. Inimigo está aí para isso, para tentar parar, para tentar manchar, para tentar atrapalhar. Mas a igreja também, de Deus também está aqui para isso, para avançar, para avançar. Pode falar mal, mas a igreja vai avançar, a obra vai continuar.
O chamado é pesado, os inimigos vão se levantar. Mas vão ter que te ver crescer. Vão ter que te ver avançar. E olha a lição que Neemias dá para nós. Ele entende que ele vai consertar aquilo que ele não quebrou. Ele vai edificar aquilo que ele não assolou. Ele vai trabalhar por 52 dias em um lugar a qual ele não terá benefício próprio para a sua vida. Vai voltar a ser o copeiro do rei. Porque ele tem um coração voluntário. Ele tem o seu psicológico abalado. Ele não tem o seu psicológico abalado, ele tem o seu psicológico sarado. E o texto vai dizer que quando os inimigos percebem que a obra sai do chão ao meio rapidamente, que as conspirações, os murmurinhos não conseguem afetar a vida dele, porque não havia brecha nos muros, eles começam a enviar cartas escritas dizendo coisas como calúnias, mentiras, dizendo que coisas que não eram verdadeiras sobre ele. Eles agora estão escrevendo cartas dizendo que vai passar uma raposa e vai derrubar tudo, que não vai dar certo, que eles são fracos, que eles não têm capacidade para tal coisa. Olha a pressão psicológica que os inimigos estão querendo colocar sobre a vida de Neemias, tentando implantar na cabeça dele de que aquilo que eles estavam fazendo não ia dar sentido algum, não ia dar propósito algum. Então eles enviam 4 cartas a Neemias. Neemias pega a primeira carta, ele lê e manda de volta. Pega a segunda carta e manda de volta. Pega a terceira carta e manda de volta. Recebe a quarta carta e manda de volta. Nenhuma das cartas que ele recebe tem o poder de destabilizá-lo. Nenhuma das cartas faz com que ele saia da sua posição. Nenhuma das cartas faz com que ele saia do muro e vá tirar satisfação com as pessoas. Nenhuma das cartas vai fazer com que ele desça do muro e vai querer tirar satisfação com quem está inventando mentira, com quem está fazendo fofoca, com quem está difamando. Nenhum momento ele desce do muro. A obra está crescendo, o nível está subindo, os inimigos estão alfinetando. Ele recebe todas as cartas e manda de volta, e não sai da sua posição. Mas por que Neemias não sai da sua posição para querer tirar satisfação com aqueles homens? Porque quem não tem consciência pesada não precisa se justificar. Por isso que ele não desce do muro, porque ele não tem a consciência dele pesada. Ele entende que ele foi levantado debaixo de um propósito. Ele entende que ele foi levantado debaixo de um propósito e está sujeito a passar por todas as lutas, todas as circunstâncias, todos os sofrimentos. Ele mantém o seu coração ligado a Deus, independente do que digam, independente do que falam, ele continua trabalhando na obra. Não tente querer limpar o seu nome, porque quanto mais você tenta limpar o seu nome, mais sujo fica. Deixa que o dono da obra te justifica. Deixa que o dono da obra te justifica. No tempo certo, ele vai consertar o seu nome. Não fique se justificando. Vai doer injustiça? Vai, mas continue trabalhando. Não se justifique. Verso 9 diz: porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos Deus como proteção contra eles de dia e de noite. De dia e de noite. De dia e de noite. O que ele está querendo dizer aqui, querendo mostrar para nós? Que enquanto os inimigos se juntam para atrapalhar, nós se juntamos para adorar ao nosso Deus, nós se juntamos para orar ao nosso Deus. Enquanto eles tentam derrubar a obra, nós dobramos os nossos joelhos e oramos ao nosso Deus. A oração é a nossa arma contra os nossos inimigos.
Porque com conspiradores você não se deve bater boca, mas com conspiradores você tem que colocar o seu rosto no pó, a sua cara no chão. Com conspiradores você tem que dobrar o seu joelho e orar a Deus. Deixa que o dono da obra resolve. Deixa que o dono da obra resolve. O texto vai dizer que enquanto o povo ora junto, trabalha junto, a obra cresce. Quem trabalha junto, cresce junto com a obra. Você não entendeu? Igreja que ora junto, cresce junto. Se a igreja trabalha junto, cresce junto. Se a gente trabalha junto com a igreja, a gente cresce junto. O nível sobe junto. Sobe junto. Sobe junto. A igreja de Deus não foi feita para perder. A igreja de Deus foi feita para avançar. Igreja que ora junto, cresce junto. Igreja que trabalha junto, cresce junto. Deus te chamou para crescer. Deus não te chamou para perder. Você foi feito para avançar. Está trabalhando junto? Está crescendo. Está orando junto? Está crescendo. Está subindo um nível? Está crescendo. Porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos proteção contra eles, de dia e de noite. De dia e de noite. E aí eu me lembro daquilo que Deus fala para Josué. Josué, meu servo Moisés é morto. E você, a partir de agora, vai dar a missão de fazer com que este povo atravesse o Jordão. Se levanta e não aparta o livro desta lei da sua boca, antes medita nela de dia e de noite. De dia e de noite. Quer permanecer de pé? Não aparte da sua boca essas leis, a palavra de Deus. Quer permanecer firme? Quer permanecer na presença? Não aparte da sua boca as palavras do Senhor. Antes medita nela de dia e de noite. De dia e de noite. Quer suportar a opressão? Dobre o seu joelho e medita na palavra. Dobre o seu joelho e medita na palavra. 3 armas de guerra para nós que somos cristãos. Oração, palavra e jejum. Oração, palavra e jejum. Quer vencer o seu inimigo? Ore, jejue e leia a palavra. Jesus, quando estava no deserto, ele enfrentou o inimigo como? Oração, palavra e jejum. Oração, palavra e de jejum. Deus está dizendo que está derramando revestimento nesse lugar agora. Levanta a sua mão. Se você precisa de capacete, recebe capacete. Se você precisa de couraça, pega. Se você precisa de sapato, calce. Se você precisa de escudo, pega. Efésios 6 fala da armadura de Deus. E Deus está dizendo, eu derramo as minhas armaduras sobre vocês agora. Eu derramo as minhas armaduras sobre a sua vida agora. Seja revestido, toma posse da minha armadura, toma posse da couraça, toma posse da espada, toma posse do escudo, toma posse do capacete. Recebe agora, recebe agora. Deus está derramando o revestimento sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Seja revestida agora. Labassuri canta lababashuri alabaxerere. Seja revestido pelo poder de Deus agora. Há uma unção de proteção sobre a sua vida. Antes medita na lei do Senhor, de dia e de noite. De dia e de noite. Tape as brechas, meu irmão. Não deixe brecha sobre a sua vida. Não deixe espaço para o inimigo entrar e fazer aquilo que ele deseja fazer. Matar, roubar e destruir.
Amém? Essa é a palavra de Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor?